Agora nós vamos para o comando rectangles, ou rectangle, na verdade, né? Ou retângulo. Acabei de fazer para vocês, inclusive, né? Então, olha só, o comando retângulo ele é bem simples, ele faz o quê? Retângulos. Ou quadrados, se os lados forem iguais, né? Então, olha só, o que é que ele pede? Vocês podem clicar no botão lá, como eu fiz agora, né? Clica no primeiro ponto, specify first corner. Então, é aqui, meu primeiro ponto. E aí ele vai pedir o próximo ponto. Então, é o lado oposto do meu retângulo, né? Eu posso fazer isso apenas com o mouse. Então, seleciono meu ponto, digamos que seja aqui, clico e ele já encerra o comando. Ou eu posso fazer por coordenadas absolutas. Então, como é que seria isso aí? Eu quero ir para o ponto 2,3. Coordenadas absolutas, tá? 2,3 é exatamente esse ponto aí. O próximo ponto será na coordenada 10,1. Então, ele vai para o ponto 10,1. Eu posso também fazer a inserção deste retângulo com coordenadas relativas. Então, a partir de um ponto qualquer, eu quero que ele tenha lado igual a 5. Então, eu quero fazer um quadradinho. Então, arroba 5,5. Pronto. Professor, será que tá mesmo? Vamos ver. 5 e 5. Um atalho para medir é DI. Ele vai dar entrada no comando dist, de distância, né? 5 e 5. Algumas particularidades do comando rectangle. Atalho rec. Então, digita rec, enter. Vai entrar aqui no comando. Ele vai pedir o primeiro corner, primeiro canto. Vejam que eu tenho chamfer, elevation, fillet, thickness e width. Vamos aqui ver o que é o chamfer. Então, olha só, a gente pode clicar ou pode escrever. Eu vou sempre escrever, então vou acessar chamfer por C. Então, C, enter. Ele vai pedir a primeira distância de chanfro. Vou colocar aqui 2. 2 vai ser a minha primeira distância de chanfro. 2 metros. E a segunda distância de chanfro. Se eu colocar uma distância diferente, ele vai fazer um chanfro de lados desiguais. Inicialmente, eu vou colocar de forma desigual mesmo, certo? Então, vou colocar, ele já está me dando aqui como input 2, vou selecionar 1. E aí vocês viram que não aconteceu nada, ele voltou para o menu inicial do comando rectangle, certo? Eu vou selecionar aqui o primeiro corner. E vou selecionar de forma aleatória o segundo corner. Olha só o que é que ele fez, Em vez de eu ter uma esquina, vamos chamar assim, com aresta viva, né? Eu tenho exatamente o chanfro. Esse chanfro de quanto? Vamos ver. DI, Enter. Vou medir daqui para cá. Então, olha só, conforme eu coloquei lá no comando, ele andou 1 metro em X e 2 metros em Y, exatamente conforme minha escolha de chanfro, certo? Se eu fizer outro retângulo sem alterar essas medidas, pessoal, ele vai aplicar sempre estas medidas de chanfro. Professor, pelo amor de Deus, como é que eu faço para voltar? Olha só. Dá o comando lá, rectangle, C, enter, e zera tudo. 0, enter, 0, enter. E aí seus retângulos vão sair com vértices bonitinhos. Continuando sobre as particularidades do comando rec, pessoal. Então, rec, enter. Vou só fazer aqui de lados iguais, C, enter, 2, lado diferente, 5, enter, 5, enter. E aí veja que eu tenho um retângulo, que está com carinha de quadrado, mas isso aqui é um retângulo. Vou fazer um retângulo mais com cara de retângulo. Um retângulo com chanfros de 5 metros. Então, 5 e 5. O chanfro é exatamente essa medida aqui,
para quem for com dúvida, a medida do chanfro é exatamente isso aqui, ó, 5 e 5. Ok? Então, vou voltar lá no comando REC, C, Enter, 0, 0. Pronto, estou sem chanfro agora. Próxima particularidade é a Elevation. Como é que eu acesso Elevation? Professor, como é que você sabe que é? Veja que o E aqui, ó, ele está azulzinho, assim como o C de chanfre está azulzinho, né? Então, só pegar um macete aqui do CAD. Então, Enter. Ele vai pedir a elevação do retângulo. Eu vou colocar aqui, ó, 5. Enter. Nossa, não aconteceu nada, de novo. Então, vamos fazer um retângulozinho aqui com essa elevação. 5. O que aconteceu? Nada. Será mesmo? O que é elevação, pessoal? Ó, vista superior, eu vou para a vista lateral. Vou clicar aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho tudo desenhado aqui naquele meu x e y em 0, 0, certo? E veja que aqui tem uma coisa desenhada para acima desse plano. Exatamente de 5. Então, a elevação é exatamente uma medida que eu defino o z, certo? Veja que ele está aqui com 5 em z. Ok? Então, a elevação desenha esse retângulo no plano determinado, né? Em z. Vou voltar aqui para o top. Todo e qualquer desenho que eu fizer após isso, veja que ele já traz aqui, ó, elevação igual a 5. Tudo que eu fizer agora, ó, vai estar com a elevação de 5. Veja aqui nas coordenadas que esse ponto está em mais 5, esse ponto está em mais 5, esse ponto está em mais 5. Ah, eu queria desenhar em menos 5. REC, Enter. De Elevation, menos 5. Enter. Vou desenhar até aqui, um em cima do outro. Será que vai dar certo? Vamos ver lateralmente. Veja só. Aqui eu tenho exatamente o mesmo retângulo que eu desenhei anteriormente, só que em menos 5. Olha só. Só olhar por aqui. Menos 5. Bonito isso, né? REC. Elevation. 0. Pessoal, cuidado com isso aí, porque isso aí tem a capacidade de sujar o desenho de uma maneira impressionante. E aí você tem um desenho 2D com elementos no espaço. Isso é muito ruim, tá? Então, cuidado com desenhos sujos. Vamos lá para o próximo elemento, queridos, que é o fillet, famigerado fillet. Qual é o comando do fillet? O atalho é o F, né? Então, já estou, ó, novamente, ó, REC, Enter. F de fillet. Ele vai pedir o raio do fillet. Vou colocar aqui 5, ó. Enter. Não aconteceu nada. Será mesmo? Veja que agora eu consigo fazer retângulos com os vértices em arco, certo? Que raio é esse? Justamente 5. Ó. 5. Bonito isso, né? Professor, por que eu vou usar isso aí? Bem, vocês podem desenhar retângulos sem estas particularidades. E aí depois aplicar justamente os comandos fillet ou chamfer, certo? Mas, bem, facilita se você já realmente construir os retângulos com o fillet. Se for o caso, né? Por exemplo, se só esse vértice aqui for filetado, né? Você não precisa fazer tudo daquele jeito, né? Vamos para o próximo. Vou selecionar diferente aqui, ó. Thickness. O que raios é thickness? Então, T de thickness. Vou colocar aqui o thickness de 5. Novamente não vai acontecer nada. Vou desenhar um retângulo qualquer. E não aconteceu nada. Porém, quando nós olhamos de outra forma, veja que eu tenho, pessoal, como se fosse uma espessura, certo? Uma espessura.
Então eu desenhei meu retângulo no plano XY e aí tenho um thickness, uma espessura, uma bordinha aqui, ó, de 5 no plano. Nesse caso aqui, XZ, né? XZ e YZ. Novamente, pessoal, cuidado para não sujar desenho, certo? Em 2G você não vê que aqui tem elementos em Z ou com thickness, tá? Última particularidade de rectangle é o width. W, Enter, e ele vai pedir justamente o valor do width. Vamos colocar aqui 5 para variar. Para variar não vai aparecer nada, mas aí olha só. Quando eu desenho meu retângulo, ele vai aparecer com uma borda de 5, queridos. Vou medir de forma aleatória aqui, ó. Aproximado, tá? Aproximadamente 5. Olha só, pessoal, esta espessura da linha aqui, ela é, vamos dizer assim, virtual. Por quê? O elemento em si, ele está aqui, ó. Certo? O meu retângulo mesmo, os pontos do meu retângulo estão exatamente no eixo desta linha mais grossa. Então, eu não consigo capturar pontos na borda desta espessura. Eu só consigo capturar pontos no eixo desta espessura. Deixa eu ativar aqui um ponto... o nearest. Pronto. Então, ó, eu não consigo capturar nada além do que está sobre o eixo deste retângulo. Novamente, eu tenho que zerar. Ó, aqui ele está apontando thickness de 5 e width de 5. Então, T, Enter, 0, Enter. Zerei o thickness e W, Enter. 0, Enter, zerei o width. Ou seja lá como é que se pronuncia esse negócio. Zeramos o comando rectangle.